A maior festa brasileira, o Carnaval, reflete a nossa riqueza multicultural como gigantesca colcha de retalhos. Muitas histórias celebram a alegria de viver e o direito de todo ano cair na farra. Na primeira metade do século XIX, o sapateiro português José Nogueira juntava amigos e saía pelas ruas do Rio cantando músicas folclóricas e refrões improvisados, acompanhados de percussão, bumbo, tambor, caixa, zabumba, surdo, tamborim. Disse que os foliões o tratavam por Zé Pereira e assim ficou. É tido como o pioneiro do uso da percussão no carnaval. Isto quer dizer folia, alegria, algazarra, vibração. Antes disso, o que havia eram bailes de gala nos salões com máscaras e cabeças enfeitadas, e os desfiles eram feitos com carros enfeitados. Jandira Ramos foi uma das primeiras rainhas dos antigos carnavais. 1925 surgiu com muito barulho. Naquela época, a política partidária imperava em nossa pequena vila. Chimangos e maragatos era só o que se ouvia falar pelas ruas e nos cafés. E havia também o desfile a cavalo, de lenços brancos e vermelhos, símbolos de provocação. Pois foi nesse ambiente revolucionário, de conversações e lutas políticas, e ao som dos tambores do Zé Pereira, que surgiu a ideia de se partir para um outro tipo de carnaval. A exemplo de outras cidades do interior, como Pelotas e Uruguaiana. Toda cidade que se preza tem, no mínimo, 2 clubes sociais. São Jerônimo não fugia à regra. Tinha naquela época o Clube União, reduto dos borgistas ou chimangos, onde imperava a tradicional família Carvalho. E o Clube do Comércio, fundado por Marcionílio Saraiva da Fonseca, Rafael Atanásio, Ângelo Rego e Vespúcio Porto. Era o local predileto dos libertadores ou maragatos. Concretizada a ideia de um novo carnaval, partiram para a escolha do nome. Foi Diva Ramos da Fonseca quem falou: já que eles dizem que o nosso bloco não sai, o nome vai ser este, Não Sai. Mozart Cunha, o Zainho, entusiasmado, aplaudiu de pé e todos juntos gritaram: viva o Não Sai! Corria o ano de 1927 e o Não Sai desfila pela primeira vez, todo em vermelho e branco, pelas ruas da cidade, distribuindo confete e serpentina, cantando com alegria sua marcha triunfal, uma composição de Walter Mate e Firmino. Não sai é o rei da folia, que não se encontra igual. A primeira rainha foi Guti Fonseca, filha de Marcionílio Saraiva da Fonseca e Glória Ramos Saraiva da Fonseca. Por sugestão do querido e saudoso Dr. José Atanásio, que pertencia ao Partido Libertador, foram escolhidas as cores vermelho e branco. Ainda no final desse ano, início de 1928, no Clube União, sob a liderança do coronel João Menino, a cada dia manifestava-se uma vontade imperiosa de formar uma entidade carnavalesca, uma forma dos chimangos resgatarem seus filhos e filhas que estavam fazendo carnaval com os maragatos. E também fazer oposição ao partido antagônico, somados à vontade de aproveitar as folias do carnaval. Nessa ocasião, Ítalo Brasileiro Rego e Lázaro Chicá, que estavam no Não Sai, se afastaram e saíram às ruas no período de carnaval, tendo sobre a cabeça um chapéu de palha, e na aba escreveram Batutas, na cor azul. Surgem então os cartolas de branco e preto, sendo o ano de 1928 considerada a data da fundação da Sociedade Carnavalesca dos Chimangos, ainda sem o tradicional nome Batutas. A primeira rainha foi Lourdes Carvalho, filha do presidente. A liderança e organização do bloco foram de Conceição Carvalho. As primeiras cores, o preto e branco, para a melhor adaptação à fantasia escolhida, Pierrot e Colombina. Este foi o ponto de partida. Assim teve início o nosso carnaval, o maravilhoso Carnaval de São Jerônimo, que deu tanto trabalho, mas também muito orgulho, e que mais tarde, bem mais tarde, seria considerado pela imprensa falada, escrita e televisada como o carnaval mais bonito e luxuoso do sul do país. Contudo, algumas datas merecem ser citadas, pelo muito que significaram, pelo marco que deixaram na história do carnaval jeronimense. Em 1930,
Pela primeira vez, oficialmente, e já então cordão carnavalesco com rapazes, moças e casais simpatizantes, fantasiados de Pierrot e Colombina, desfilam pelas ruas, arrancando aplausos dos foliões que se encontravam na frente do Clube União e do Clube do Comércio, cantando sua bela e famosa marcha Colombina, de autoria dos irmãos Kinnan, de Arroio dos Ratos. Batuta é o rei do carnaval e é de todos o ideal. O nome Batutas foi escolhido por sugestão de Lourdes e Anita Carvalho. Merece destaque o casal Florinda e Pedro Ferreira. Ela, considerada a primeira dama dos Batutas, por seu amor, empenho e dedicação, abrindo as portas de sua residência para a família Batutas, tornando-se sede oficial do Azul e Branco. Em 1931, apareceu a substituição da cor preta para o azul, azul e branco, as cores dos Batutas. Está chegando o Carnaval de 1932. Os blocos se preparam com dedicação e amor a fim de se apresentarem com o maior brilho possível. Naquela época, o segredo na confecção das fantasias e músicas era o ponto nervoso. Chega a primeira noite de baile, o povo comprime-se no salão, então um tanto acanhado do Clube do Comércio. É grande a expectativa esperando pelas apresentações, todos querem ouvir as marchas ensaiadas pelos blocos. Ainda neste ano, numa noite fantástica, fericamente iluminada, o baile na Ilha das Flores, uma sugestão do inesquecível presidente do Não Sai, Dorval Ferreira. São Jerônimo sempre foi o centro carnavalesco desta região. Para cá vinham os blocos de outras cidades. A nossa vizinha Triunfo tinha o Zigue-Zague, nas cores verde e branca. Este bloco encantava a todos pelo seu belo conjunto de vozes. Em 18 de fevereiro de 1933, faleceu Conceição Carvalho. Foi uma perda irreparável. De luto por 9 anos, os Batutas pararam com as apresentações. Veio o ano de 1937 e com ele o Carnaval. Nada de anormal ou de maior registro teria se não fosse a mudança do regime político do Brasil. O então presidente da República, Getúlio Vargas, com o apoio das Forças Armadas, em 10 de novembro de 37, dando um golpe de Estado, implantou o regime ditatorial em nosso país. Isso influiu na organização das sociedades carnavalescas. Passamos então a não ter mais rainhas e sim ditadoras. A primeira ditadora em São Jerônimo foi Noêmia Pradella, de uma tradicional família Não Sai. Chega o Carnaval do biênio 1939-40. Esse ano foi de expressiva significação para o nosso Carnaval. Como foi dito, nossa cidade era o ponto convergente na época burlesca, pois nesse ano, pela primeira vez, 2 sociedades do interior, mais precisamente de Arroio dos Ratos, hoje município, vieram até nós. O Clube Farroupilha, com seu cordão carnavalesco Malandros, comandados pelos foliões Atanagildo Barcelos e os irmãos Kinnan. E o Clube Última Hora, com seu bloco alvinegro e sob a direção dos irmãos Pereira e do maestro Hermínio. Neste ano, surgem os Batutas, para a satisfação geral, conduzidos pela dinâmica Terezinha Ferreira, que foi neste ano sua ditadora. Aproxima-se o Carnaval de 1941. As 2 sociedades esmeram-se em luxo e beleza de suas fantasias. O Não Sai tem como ditadora a bonita Selma Gonçalves e os Batutas a encantadora Jessie Griscoli. As fantasias até então simples neste ano são confeccionadas com raro luxo e beleza. O Não Sai apresenta-se em motivo russo. As moças são camponesas e bailarinas e os rapazes soldados da cavalaria russa, os cossacos. Os Batutas, por sua vez, apresentam-se como orientais. Os homens são aladins e as mulheres odaliscas. Este ano marcou época no Carnaval de nossa terra. 1942, o presidente do Não Sai deu Carnes Ramos da Fonseca, Lita, casou-se com Leda Silva Fonseca, a qual era filha de família tradicional, fundadora dos Batutas. Desde então, grande batalhadora da sociedade Não Sai, recebendo o título de primeira dama do vermelho e branco. No Carnaval de 1946, o destaque foi a revelação de 2 grandes compositores, Eli Gonçalves e o nosso inesquecível Antônio José Ache. O Carnaval de 1948 foi rico em músicas bonitas. As emissoras não param de tocar. É com este que eu vou, Gato na Tuba, Não Me Diga Adeus, este grande campeão daquele ano, na voz de Aracide Almeida.
As ditadoras foram Clori Picarelli dos Batutas e Leda Poeta do Não Sai. Numa belíssima fantasia, apresentou-se ao povo linda, luxuosa e original. Estamos chegando às vésperas do Carnaval de 1951. O Não Sai, dirigido por Heloísa Atanásio, apresentou-se fantasiado de oriental e fez seu primeiro sucesso em Porto Alegre, a convite do Clube Jangadeiros na Vila Assunção. Carnaval de 1952. Comemora-se as bodas de prata do Não Sai, que teve além da ditadora uma rainha. As escolhidas são Edi Miranda como ditadora e Luizinha Garcia como rainha. O Clube do Comércio foi todo decorado com motivos chineses, pois este foi o tema apresentado pelo Não Sai. Os tronos das soberanas representavam um templo, onde dragões gigantescos montavam guarda e expeliam fogo. Os mesmos foram utilizados no último dia de Carnaval para o primeiro desfile de carros alegóricos por sugestão de Luiz Dias Cunha, o Titio, homem das grandes ideias, e pela primeira vez é apresentado um desfile noturno, com luz própria, iluminação esta feita por Telmo Pradella, o Ratinho, com carvão coque, cedido pelo proprietário do Cinema Guarani, João Salve. Em 1953, jubileu de prata da Sociedade Carnavalesca Batutas, a rainha Lisete Ruiz Castilhos. Por volta de 1958, de uma dissidência do Não Sai dos Batutas, surgiu o bloco Os Acanhados. E uma de suas ditadoras foi a encantadora senhora Maria Conceição da Silva, Lala Weber. No ano do centenário de São Jerônimo, 1961, o carnaval foi deslumbrante. A magnífica Orquestra Cassino de Santa Cruz abrilhantou as noites de carnaval. O presidente do Não Sai era Olavo Gonçalves e a rainha Regina Fava, sobrinha de José Ítalo Lena. O presidente dos Batutas foi Jairo José Dornelles e a rainha Irma Porciúncula, sobrinha do prefeito da época, Rubens Porciúncula. Foi instituído nesse ano o concurso oficial do Carnaval, chamando a atenção do júri formado por jornalistas e estilistas de Porto Alegre e do público presente, o imenso dragão que iniciou a apresentação dos Batutas, locomovendo-se pela rua e com movimentos de cabeça e cauda e lançando fogo pela boca. Seus urros causou impacto em todos os assistentes. Neste ano, os Batutas sagraram-se campeões do Carnaval do Centenário. Nélio Steigleder, o realizador da Arte pela Arte. A obra do Nélio na Sociedade Carnavalesca Batutas abrangia desde as esculturas aos entalhes, da mecânica à eletricidade. Na escultura era inegável a perfeição, a simetria dos corpos humanos e de animais, especialmente estes eram significativamente expressos. Carros alegóricos com estrutura e de detalhes em movimento era a marca dos Batutas, tendo por obra do artista Nélio Steigleder. Figura de igual notoriedade do bloco Co-Irmão, citamos o senhor Telmo Pradella, que através de seu magnífico trabalho e total dedicação, sem medir esforços, abrindo mão de suas férias e momentos de lazer em função das atividades carnavalescas, deu vida e esplendor aos carros alegóricos do Não Sai. Também não poderíamos esquecer o nome de Clóvis Dornelles, o popular Caré, que levou parte de sua vida trabalhando na construção dos carros alegóricos dos Batutas, constituindo-se, entre outros tantos colaboradores, símbolo de dedicação, trabalho e amor pelo Carnaval de São Jerônimo. No Carnaval de 1962, aconteceu uma inovação no Carnaval jeronimense, sendo presidente do Não Sai Milton Porto Fantuzzi e ditadora a bonita Isaura Maria Cunha. É formada a primeira escola de samba do município. Seus idealizadores foram Celso Cunha, José Fernando Jekyll, mais conhecido por Pinduca, e José Teixeira de Oliveira, o nosso Zezinho. Foram os fundadores de nossas escolas de samba. 1965, início do Carnaval Show, com a apresentação de tema O Maior Espetáculo da Terra. Foi colocada uma cortina fechando a rua que se abriu para a entrada apoteótica do Circo do Não Sai. A ditadora foi Vera Capucci. Os Batutas, tendo como presidente o saudoso Mário Fischer Dornelles, ardoroso e dinâmico Batuta, e como ditadora a encantadora Anira Fonseca, filha de Rui Fonseca e Anne Fonseca. O tema era intitulado China, com a fantasia imperatriz chinesa. O carnaval com o prefeito Antônio José Ache tinha sido oficializado. Ainda no mesmo ano, tivemos a primeira festa na praia, na qual foi escolhida a primeira rainha do Jacuí Taquari.
1967. Quebrando uma tradição, o Não Sai apresenta uma diretoria só de mulheres. Leda Fonseca como presidente e como vice Elvira Ferreira Dias. A ditadora foi Liege Oliveira. Neste mesmo ano, os Batutas, sob a presidência de Laurênio Castilhos, apresentou o tema O Baralho, de autoria de Terezinha Ferreira. Teve como ditadora Vera Kassoff, com a fantasia A Fortuna. Laurênio dedicou o melhor de seu trabalho ao azul e branco, com a colaboração de seus irmãos Dante, Lisinei, Lisete e Laís.